Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura e comentário sobre a questão da revelação e a tradição. Vamos ver a importância da tradição depois para se transformar em livros. A fé anunciada depois se torna a fé escrita, nos transmitida por meio de escrito. Essa fé anunciada, ela é preservada pela tradição, que depois essa tradição é colocada em livros, e esses livros se tornam a regra que vai normatizar aquilo que cremos. Nós vamos tratar o nosso 7º encontro, Jesus e a tradição. De acordo com o testemunho dos sinópticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinópticos, a pregação pública de Jesus era de todo dominada pela certeza de que o reino de Deus estava próximo. Como ele proclama, de que os homens tinham de chegar à salvação por meio da conversão e da aceitação da sua mensagem de fé. Então nós vemos aqui uma citação do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós temos então, assim, quando João foi preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo se cumpriu, se aproxima, o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o texto do Evangelho de São Marcos. Então, o tempo se cumpriu, o reino de Deus se faz próximo. Para essa realidade, Jesus pede 2 disposições: convertei-vos, depois crede no Evangelho. A conversão aqui é diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento era conversão, fazer penitência para obter o perdão. Até São João Batista era isso, assim. Em Jesus, não. Convertei-vos, os evangelhos sinópticos, convertei-vos, isto é, a mudar a mentalidade, a conversão, a metanoia, mudar o tipo de pensamento, não para fazer penitência, não, mas uma disposição para acolher o Evangelho. Então, convertei-vos e crede no Evangelho, a fé no Evangelho. Claro que não é só na Boa Nova anunciada por Jesus, mas também Jesus como anunciador da Boa Nova. Não ensina como fazem os fariseus e doutores da lei. Jesus não ensina como eles. Se nós recordarmos as fases em que se dividiam as tradições do Antigo Testamento, daquele tempo, deve interessar-nos saber qual é a posição que Jesus ocupa em relação ao Antigo Testamento e às tradições do Antigo Testamento. Havia, portanto, já do lado da lei de Moisés, a Torá, uma interpretação da tradição que postulava uma valorização e uma obrigatoriedade idênticas à da própria lei. Nós temos 2 tradições. Tem a Torá escrita, deixado lá por Moisés, segundo a tradição antiga, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a Torá, mas existia também uma Torá oral, chamada Halaká. Essa Halaká, essa Torá oral, segundo a tradição dos antigos, foi entregue à sinagoga
para que fosse ensinada, e ela não era escrita. Se bem que essa tradição oral era em dois momentos. Tinha a Haggadah, que era a teologia da história, e a Halaká, que eram as leis. Essas duas tradições orais não escritas, elas só serão depois catalogadas e escritas lá pelo ano 210, quando nasce, né, a escrita daquilo que os rabinos faziam, numa coletânea que vai se chamar Mishnah. Essa Mishnah, feita pelos repetidores, que guardavam as tradições dos antigos rabinos, vai então ser a compilação da Halaká, a questão das leis, e a Haggadah, a teologia da história, que vão ser então colocados em livros, mas no século III depois de Cristo. Tanto a lei como a tradição interpretada representavam-se a revelação do Sinai, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. Pelo menos no que tange aos fariseus, que eram os possuidores dessa tradição oral da Halaká. Ao passo que os saduceus só atribuíam valor à Torá escrita. Então, enquanto os fariseus eles se uniam e defendiam a tradição oral da Halaká e também, né, das leis, da Haggadah, da teologia da história, de outro lado, os saduceus ficavam só com a tradição escrita, isto é, os saduceus só ficavam com a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, eles ficavam no texto escrito, diferente então dos fariseus, que também pegavam essa tradição oral. E esses saduceus recusavam a tradição oral da Halaká, né? E recusavam nessa tradição qualquer caráter de obrigatoriedade. Ninguém era obrigado a obedecer à tradição oral. Sem dúvida, Jesus não raro teve que defrontar-se com a tradição dos antigos. O problema da obrigatoriedade de tais tradições é um tema que aparece em Marcos capítulo 7, versículo de 1 a 13, sobre a questão dos alimentos. E Jesus no final vai dizer, o que torna o homem impuro não é o que entra nele, mas é o que sai dele. Enquanto a tradição antiga se firmava muito nessa questão de alimentos puros e impuros, que é puro e impuro. A questão de lavar as mãos, a questão de banhar quando chega da rua, essas coisas. Fariseus e doutores da lei interpelam a Jesus porque seus discípulos comem com as mãos imundas, isto é, sem antes as lavarem segundo o ritual, porque isso aqui faz parte da Halaká, tradição oral. Por que teus discípulos não procedem de acordo com a tradição dos antigos? Põe-se aqui o problema decisivo. Jesus, porém, não responde com uma justificativa. Jesus não justifica a situação. Antes, Jesus acrescenta uma pesada queixa contra a praxis, a forma de ação e a doutrina dos fariseus, que absolutizavam certos atos, muitas vezes deixavam de lado a tradição, deixavam de lado, no caso aqui, não a tradição, mas a lei escrita. A estes pouco interessa a vontade de Deus. Os fariseus não se interessavam pela vontade de Deus. Seu coração está longe de Deus. Enquanto de boca parece honrá-lo, né, mas na verdade não fazem. Isto, entretanto, é inútil, uma vez que as preces que pronunciam
não passam de sentenças humanas, né? Como nós vamos ver também, Isaías capítulo 29, versículo 13. Deixando o mandamento de Deus, apegai-vos à tradição dos homens, no comentário lá de Marcos 7, capítulo 7. Portanto, a tradição dos antigos, tão apreciadas e santamente conservadas pelos fariseus, não passam de meras sentenças humanas. Elas são atribuídas a Deus, a relação de Deus com os homens, do homem com Deus, mas elas são sentenças humanas. Não são tradições que brotam da vontade divina, mas tradições humanas. E de uma aparência hipócrita, simulando ser cumprimento do mandamento divino. Dizem que é mandamento divino, mas não é, é humano. Nos versículos seguintes desse comentário de Marcos 7, Jesus vai mais longe. Mediante o exemplo do voto das ofertas, do Corban, cuja força obrigante da Sagrada Escritura tinha valor absoluto na casuística dos fariseus e doutores da lei, que uma coisa, a lei escrita dizia honrar pai e mãe. Cabia ao filho cuidar do pai e da mãe. Eles inventaram um subterfúgio, né, dizendo que as suas ofertas são consagradas, é corban, e por isso não se deve dar aos pais aquilo que foi consagrado a Deus. Essa crítica que Jesus faz, né? Porque esta lei que foi colocada pelos fariseus, que tinha uma força obrigante, dava essa lei um absoluto, a partir da leitura e da pregação dos fariseus e doutores da lei, mostra Jesus como aqueles que não só menosprezam, né? Mostra Jesus, eles são aqueles que menosprezam o mandamento divino e até eles aboliram a lei divina. Porque deixando aquilo que está na Escritura, nos mandamentos, que é amar pai e mãe, né, no caso ali, né, respeitar pai e mãe e ajudar o pai e mãe, né, ao mesmo tempo, eles encontraram subterfúgio para não ajudar o pai e mãe, para ir contra a lei escrita. Devido a uma interpretação humana da tradição, cujos primórdios se encontram já nos textos de Deuteronômio, capítulo 23, 24. Capítulo 23, versículo 24. O mandamento de amor aos pais e do próximo é esvaziado em seu valor. Se o que deu motivo a tal atitude foram razões egoísticas, é coisa que não tem importância para os antigos textos escriturísticos dos fariseus. Eles desprezam e diminuem o sentido dos mandamentos divinos. Portanto, o primitivo sentido do voto de Números, capítulo 30, versículo 3 a 17, pelo qual o homem assume uma obrigação diante de Deus, bem como o próprio mandamento divino, Êxodo capítulo 20, versículo 12, Êxodo capítulo 21, versículo 17, fica inteiramente distorcido e abolido. Quer dizer, uma tradição oral despreza a tradição escrita. Se impõe uma normatividade dessa tradição oral e se torna absoluta por ser uma realidade que foi consagrada e que, por isso, não se pode servir o pai e a mãe, o amor aos pais. Ocorreu isto, né? Então, ocorreu isto ao caráter exterior atribuído pelos fariseus na explicação da lei, de modo que esta nada mais tinha a ver com seu primitivo sentido religioso, honrar pai e mãe.
Daí a pungente reclamação de Jesus: anulais a palavra de Deus por vossa tradição que vós transmitistes. Marcos, capítulo 7, versículo 13. Estará incluída aqui a condenação fundamental de toda tradição enquanto exposição e interpretação humana? Será que é isso? Se por tradição se entende aqui o esvaziamento da força da palavra de Deus, como era feita pelos fariseus, de modo a ser essa substituída pela tradição dos homens, a resposta só pode ser afirmativa. Porque a tradição humana, ela esvazia a tradição divina, que é escrita, que nos veio pela escrita. Jesus se refere a determinado tipo de tradição. Não é toda tradição que é desvalorizada, é a tradição que não só desvirtua, mas esvazia a Sagrada Escritura, a Escritura escrita. Mas este ser restritivo não deve aqui ser menosprezado. Jesus se refere a determinado tipo da tradição que esvazia o sentido do mandamento de Deus e que, para ser interpretação da Escritura, pretende apresentar o sentido religioso da Torá, mas, na verdade, desmente a Torá quando ele coloca uma tradição que vai contra a lei escrita. Nesse sentido, é que o exemplo dado por Jesus do voto das ofertas, o corban, mediante o qual fica sem valor o quarto mandamento, entra em sua argumentação. O veredito de Jesus abrange todas as tradições que se enquadrem neste modelo. Nós temos que ter bem atenção o que é tradição humana e o que é tradição divina. Aquilo que nós recebemos da tradição que nos leva ao Deus na Escritura e aquilo que a tradição humana muitas vezes segue e que nega a tradição bíblica, o escrito. Não se aplica pura e simplesmente a toda a tradição que seja exposição da Escritura. Então nós não devemos descartar a positividade também de uma certa tradição que está ligada à tradição que nos deram através do anúncio oral, os textos escritos. Se Jesus estivesse condenando pura e simplesmente toda a tradição interpretativa, então seria justo que se alinhasse a argumentação dos saduceus, segundo a qual nenhuma linha da Torá devia ser abandonada e abolida. Mas também nós temos o absolutismo dos saduceus, que já é o literalismo, a forma literal, é a forma de uma tradição que se impõe pela letra, mas sem vida, letra pela letra. Jesus, porém, seguiu a tradição dos fariseus. Não a aversão às tradições próprias dos saduceus. Não somente ele se atém ao caráter pré-escrito da tradição, mas nele sempre se fundamenta. Aos leprosos que ele acabara de curar, ordena que se apresente aos sacerdotes e que ofereçam a oferta tradicional. Marcos capítulo 1, versículo 44. Então, Jesus não, em nenhum momento, ele rompeu com a tradição. Tanto é que, na cura dos leprosos, como diz aqui, ele pede que eles vão, segundo o livro do Levítico, diante do sacerdote para poder comprovar a cura daquele homem. Sem dúvida, Jesus reconhece que os fariseus e escribas assentam-se sobre a cátedra de Moisés. Isso é verdade. Mateus capítulo 23, versículo 2. Que sua autoridade em tudo o que prescrevem, eles atendem Moisés, mesmo que suas obras não sejam nada exemplares. Mateus capítulo 23, versículo 3.
Eles interpretam a palavra de Deus, eles falam da palavra de Deus, mas não vivem. Jesus não é, de modo nenhum, um adversário das tradições, não. Jesus é um esclarecido inimigo e um opositor do abuso da tradição. Muitas vezes a tradição era usada como forma de poder, de domínio sobre os outros. Não se deve dizer que Jesus endossou o método das tradições da lei de seu tempo, não. Mas Jesus criticou naquilo que precisava ser criticado, para que se buscasse sempre o sentido real, porque diante da lei a vida humana é muito superior. A vida humana vale mais do que a lei. A lei é um serviço à vida, não a vida para ser escravo da lei. Não se deve dizer que Jesus endossou o método das tradições da lei de seu tempo, os quais atribuíam idêntica autoridade à Torá, a sua interpretação e a sua aplicação prática, manipulando a Sagrada Escritura através de interpretação totalmente diferente daquela que o texto dizia. Talvez se possa igualmente afirmar que Jesus não abordou essa questão sob um ponto de vista metódico, vendo nela um pomo de discórdia, como ocorreu outrora entre os fariseus e os saduceus, nos últimos séculos entre católicos e protestantes. Jesus firmou-se na Torá, em sua interpretação tradicional, na medida em que, por meio delas, se exprimia a vontade divina primitiva, oferecida sem compromisso aos homens, ou pelo menos na medida em que elas a esta não se opunham. Contudo, podia ele criticar radicalmente tanto a Torá como sua interpretação, sob idêntico ponto de vista, a fim de libertar os homens com vistas à sua total entrega à vontade de Deus. O absoluto, a Sagrada Escritura deve nos abrir a fé para a nossa comunhão com Cristo. Se a Sagrada Escritura nos cria laços de escravidão e de domínio, então é porque essa tradição e essa leitura não corresponde ao sentido maior daquilo que Jesus queria. Jesus quer que as pessoas se entreguem à vontade divina, estejam totalmente à disposição dessa vontade. E a prática de misericórdia, isso não pode esquecer, porque não se pode ser cristão sem a misericórdia, sem o amor ao próximo, a compaixão pelo outro. Ele reconduziu a purificação meramente exterior. Então, Jesus reconduziu a purificação meramente exterior a seu sentido nuclear, religioso e moral. Nós vemos Marcos, capítulo 7, versículo 15 a 23. Reportou o problema do divórcio à sua ordenação primitiva, mesmo em face da autorização expressa de Moisés, que permitiu o divórcio. O divórcio no Antigo Testamento é uma permissão de Moisés, não é lei de Deus, não é mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus está lá no Gênesis. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Essa é a vontade divina, está nessa Escritura. A conceição do divórcio é uma conceição de Moisés, não de Deus. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Não permitiu que os homens continuassem escravos de uma prescrição sabática, demasiada minuciosa, como vemos em Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 27, capítulo 3, versículo de 1 a 5 e outros textos. E Jesus vai mostrar, o sábado não é absoluto. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então Jesus coloca o sentido profundo, da lei. Centralizou todos os mandamentos no mandamento do amor a Deus e ao próximo, como duas realidades fundantes da compreensão do Antigo Testamento e da proclamação de fé anunciada por Jesus, da proclamação do reino de Deus anunciado por Jesus. Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34.
tem os paralelos de Mateus e Lucas. Em todos esses assuntos, Jesus nitidamente não quis que o homem colocasse seu ponto de referência na Torá escrita, nem na tradição, a fim de que, mediante seu comportamento, as preenchesse como fórmulas anteriormente vazias. Não é a leitura literal da Torá escrita. Não é a manipulação que se possa fazer da Torá oral, da Halaká, mas é uma atitude crítica que vai dar o sentido da tradição escrita, né? Porque é voltar à origem que Jesus quer. E ele vai ser mais radical quando ele coloca seu posicionamento sobre amar os inimigos, né? Sobre o matrimônio, etc. O que ele pretendeu foi conduzir o homem de modo que este pudesse, né? O que Jesus pretendeu foi conduzir o homem de modo que este homem pusesse o seu ponto de referência na ilimitada vontade de Deus. É a vontade de Deus que é fundamental. Vivesse dessa vontade de Deus e então pertencesse de maneira total ao próprio Deus. Para isto, ele foi protegido graças ao auxílio da Torá e da tradição. Depois nós vamos continuar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.